aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Cenário diferente porque estou nos meus últimos dias de férias, Jeanzinho também descansa, mas nós estamos de volta aqui com um vídeo que é um Eve. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos. Gostaram do soquete? Parece um soquetinho novo, né? É, eu achei bem fofo, inclusive acho que você deveria aderir. Dá um nome pra ele. Ai, não, eu sou muito ruim com nome, gente. Jorge. Nome... Não, Jorge não. Eu sou muito ruim com nome. Atira esse soquetinho aqui se vocês gostaram dele. Comenta, já preferi o outro, gostei desse, enfim, não sei. Mas o clássico está aqui, que ele tá se desfazendo, né, gente? Eu vou expor ela. Quadro onde eu trago tretas e casos reais de youtubers gringos. E o caso de hoje é um caso muito sério. Mas antes de tudo, eu vou pedir pra vocês pararem tudo e deixarem o like de vocês. Porque, gente, o youtuber entende e recomenda mais vídeos quando mais pessoas deixam like e também comentam. Então comenta qualquer coisa. Jean, tô adorando a frequência de vídeo. Qualquer coisa que você puder comentar, comenta e deixa o like, que me ajuda muito aqui na plataforma, tá? Me segue também nas redes sociais, @JeanLuca no Instagram e o JeanLuca no Twitter e no TikTok. Bom, vamos pro caso de hoje. Comecei esse começo alegrinho, mas na verdade a história de hoje é bem pesada, tá? Então senta aí na cadeira porque o caso de hoje é realmente um dos piores casos que eu já trouxe aqui no Eve. Hoje a gente vai falar sobre o cara que é o homem mais odiado da internet e não é à toa. Ele é um cara que literalmente odeia mulheres. Esse cara, ele fez várias mulheres perderem o emprego. Ele fez várias mulheres se sentirem mal sobre a própria aparência, sobre seu próprio corpo. Ele fez inclusive mulheres fazerem terapia durante anos e mulheres que fazem terapia até hoje pelo que ele fez com elas. Então é um cara extremamente bizarro e é um cara que não deveria estar na internet, mas adivinha? Ele está. E ele tá com uma conta, inclusive, no TikTok, mas eu vou contar tudo isso pra vocês aqui nesse vídeo. Pra gente entender um pouco melhor dessa história, a gente precisa voltar lá em 2012, quando foi criado um site chamado Is Anyone Up. O site Is Anyone Up, basicamente, era uma plataforma onde as pessoas subiam fotos de outras pessoas sem elas consentirem com isso. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Imagina que você tem um namorado ou uma namorada, você tá lá vendo a sua vida e seu relacionamento, você manda umas fotos assim um pouco mais sensuais, umas fotos mais 18 pra esse namorado, e depois seu relacionamento termina e as suas fotos vão parar em um site onde você não autorizou e as pessoas, elas comentam coisas absurdas sobre seu corpo, xingam você, te humilham e, além de tudo, colocam o link das suas redes sociais e o seu número de telefone junto de uma foto sua, basicamente sem roupa. Já imaginou passar por uma situação dessa? Pois é, isso foi a situação que milhares de mulheres passaram por conta de Hunter Moore, esse homem que tá aparecendo aí na tela, que foi o criador do site Is Anyone Up. A nossa história aqui começa mais especificamente no dia 10 de janeiro de 2012, quando uma atriz de 24 anos, chamada Kayla Loss, ela tava lá no emprego dela como garçonete, até que ela recebe uma ligação que ia mudar a vida dela pra sempre. Basicamente, um amigo dela ligou pra ela e falou: Kayla, tem uma foto sua de topless circulando na internet. E a Kayla ficou completamente desesperada, porque era uma foto dela ali, sem roupa, que ela não sabia como tinha ido para ali. E o maior problema de tudo é que, além das fotos dela estarem circulando na internet, tava circulando junto das fotos as redes sociais e o número de telefone da Kayla. Só pra vocês entenderem a história toda, ela mesma tinha tirado essas fotos em outubro do ano anterior, né? Do ano anterior que isso aconteceu. Então ela tinha tirado as fotos em outubro de 2011. E ela ficou desesperada ao perceber que as fotos que ela tinha tirado ali dentro do quarto dela, sozinha, tinham sido publicadas em um site pra milhares de pessoas. E não era um caso de que muita gente pode falar: ah, mas hoje em dia existe o OnlyFans. É completamente diferente você tirar fotos suas e você compartilhar e vender as suas próprias fotos, do que uma pessoa aleatória postar fotos suas, botar suas redes sociais e um site onde as pessoas vão lá pra xingar. Era basicamente um site onde as pessoas vão humilhar a sua aparência física, humilhar o seu peso, humilhar até onde você morava, enfim, tudo. E até humilhar o fato de você ter tirado foto, porque era uma época muito antiga, então as pessoas eram muito mais preconceituosas. Exatamente. Então você imagina numa época, em 2012, na internet, onde fotos eram simplesmente publicadas, fotos eróticas sem o seu consentimento. Era isso que estava acontecendo. A Kayla, inclusive, ela deu um depoimento falando onde ela tinha guardado essas fotos e que ela não sabia como elas tinham parado lá. My cell phone ran out of space, so I sent the photos to my email address. So I'm sitting there trying to figure out how my photos ended up on this website. Então, completamente desesperada, a Kayla, ela foi falar com a mãe dela, com a Charlotte, que é essa que tá aparecendo aí na foto. E ela falou: mãe, eu realmente preciso de ajuda, eu tirei algumas fotos e eu não sei como essas fotos foram parar nesse site. Ela falou que ela teve bastante vergonha de falar pra mãe dela que isso tinha acontecido. E o mais bizarro de tudo é que a Kayla tinha tirado aquelas fotos simplesmente pra ela. Ela tinha apenas enviado aquelas fotos pro e-mail dela. Ela não tinha enviado pra um namorado, ela não tinha enviado pra ninguém. Só que a Charlotte, a mãe dela, é uma jornalista investigativa. E assim que a filha dela procurou ela, naquele mesmo momento ela começou uma investigação pra entender quem tava por trás da publicação dessas fotos dela nesse site e como tudo isso tinha acontecido.
E aí você bate palma porque é a mãe de ouro, entendeu? Pegou, vestiu a camisa, vestiu a luta da filha ali e foi atrás, eu acho certíssima. E, inclusive, vocês vão ver o desenrolar aqui que a história vai ficando cada vez mais bizarra. Inclusive, a própria Kayla fala um pouco sobre a relação dela com a mãe. The type of person that I know my mom is that she won't just sit on her hands. I think right in that moment, she got to work. Assim que a Charlotte começou a pesquisar sobre o site Is Anyone Up, ela logo já descobriu quem era o dono do site, que era o Hunter Moore, que a gente começou falando aqui no vídeo. O Hunter, ele era o dono do site e ele basicamente era um cara que se gabava muito nas redes sociais como um cara muito descolado, muito divertido, com muitas piadocas, que tinha um humor ácido. Ele era aquela pessoa na internet que muita gente queria ser amiga. Inclusive, eu não sei como, porque, sinceramente, é o tipo de pessoa que eu queria passar bem longe. Mas muita gente admirava ele, achava ele o máximo na internet. Ele não escondia que ele era o dono do site, ele falava publicamente que o site era dele. Ele tinha até um orgulho de falar que o site era dele, que ele era o dono, botar a cara dele ali no sol, era isso. Então o que a Charlotte fez? Assim que ela conseguiu esse contato, ela tentou fazer as coisas de uma maneira muito pacífica. Ela mandou uma mensagem pro Hunter falando o seguinte: Hunter, sei do que o seu site se trata, acho um absurdo ele existir, porém, as fotos da minha filha foram publicadas, isso está prejudicando a vida dela, está prejudicando o psicológico dela, e eu gostaria que você apagasse as fotos da minha filha do seu site. E aí vocês sabem o que o Hunter respondeu pra ela? O que o Hunter falou? O Hunter simplesmente não ligou, não se importou, ignorou a mensagem e não apagou as fotos dela dali. He just didn't care and pretty much just shut the door in my face, basically. E aí você deve se perguntar assim, Jama, meu Deus do céu, que absurdo. Como é que a lei, como é que a polícia, sei lá, ninguém se meteu nisso e fez esse cara ser preso? O lance é que o Hunter, ele estava protegido pela lei. De que maneira ele estava protegido pela lei? Ele só era o dono do site e ele não era responsável pelas publicações que eram feitas nesse site, porque eram outras pessoas que enviavam e postavam essas fotos. Era como se fosse um fórum. Então ele estava respaldado ali porque ele tá só dando a plataforma. Quem tá postando a foto dos outros, que é o problema dos outros. Porque ele tá só usando a plataforma ali. Então, nem preso ou indiciado ele podia ser. E era também numa época que a internet estava começando. Então não tinha muita lei, não tinha tantas leis assim, proteção à informação, enfim. Isso é uma coisa que tá um pouco melhor hoje em dia, mas não 100%, né? Que a gente ainda passa alguns problemas aí. Mas no passado era ainda mais difícil. Até que, sendo completamente ignorada pelo Hunter, a Charlotte, a mãe da Kayla, tomou a decisão de ir até uma delegacia fazer uma queixa formal contra o site Is Anyone Up e contra o Hunter e o que ele estava fazendo na internet. Só que a Charlotte, ela comenta que até o delegado achou a situação meio boba e menosprezou ali o que estava acontecendo e não achou relevante dar seguimento ali ao caso. I told the detective, you know, if Kayla had taken the photo in her room and put it in a dresser drawer and someone had broken in and stolen it, would you be telling her that she shouldn't have taken the picture, or would you be investigating the theft? E o mais louco de tudo é que quando ela foi na delegacia, né, o delegado chegou a falar pra ela, ué, mas por que ela tirou essas fotos? Se ela não tivesse tirado essas fotos, isso não teria acontecido. Olha que doideira. Como se você fosse responsável pelo vazamento das suas próprias fotos. Mas você acha que a Charlotte, a mãe da Kayla, é uma pessoa calma, que ia falar assim, não, tudo bem, então vamos deixar essa foto aí, vamos deixar rodar? Não. A Charlotte falou, é o quê? Vamos resolver essa situação. Charlotte pegou e procurou o FBI, meus amores. Procurou o FBI pra falar o que estava acontecendo e que ninguém estava fazendo nada pra ajudar ela e a filha dela. Inicialmente, ela conta que o FBI também parecia não dar muita atenção ali, que tava um pouco deslocado da situação, não tava muito interessado em ajudar. Até que a própria Charlotte citou o caso da atriz Scarlett Johansson, que teve as fotos aí vazadas em 2011. Ela falou, olha, esse tipo de coisa tá acontecendo, aconteceu com uma atriz conhecida, com a Scarlett Johansson, explicou ali a situação também. E aí o pessoal do FBI, ouvindo ali a história, falou, não, talvez realmente teve um caso aí anterior, né, da Scarlett Johansson, não nesse site, tá, mas numa outra situação, então, talvez seja um caso realmente de polícia, vamos deixar você conversar com o detetive. E o detetive falou que sim, eles poderiam começar ali uma investigação, mas que ia demorar até eles terem provas, ou enfim, conseguirem olhar alguma coisa que de fato provasse que o Hunter Moore era uma pessoa criminosa. Porque até então ele era só o dono do site onde as pessoas publicavam coisas. Só que a Charlotte e a Kayla queriam tirar aquelas fotos imediatamente. Imagina só, quanto mais de uma foto sua que você não queria, sem roupa, tivesse publicado na internet, o quanto isso podia afetar o seu psicológico e também as suas relações. E até outras pessoas salvarem aquela foto e compartilharem para outros sites. Exatamente, imagina o perigo. Só que parecia que realmente elas iam ter que deixar o tempo acontecer ali, as coisas iam acontecendo tempo ao tempo. Mas Charlotinha não deitou e não parou. Ela começou uma própria investigação. Ela mesma começou a investigar a fundo o site Is Anyone Up. Basicamente, ela começou a coletar informações sobre o site e informações sobre o criador, o Hunter Moore. Inclusive, o Hunter, ele se identificava na internet ali como um destruidor
de vidas. Então, só pra vocês terem uma ideia, ele mesmo aplaudia as próprias ações dele. Ele falava, olha como eu sou divertido, olha como eu acabo com a vida das pessoas, publicando fotos delas que elas não querem que sejam publicadas. Olha o nível pra mim, de psicopatia que um cara desse tem. Segundo o próprio Hunter, o site Is-Anyone-Up foi criado em 2010 com o intuito de acabar e difamar com a vida das pessoas. Esse era o intuito do site, tá, gente? Então, assim, não era uma coisa de, as pessoas comentavam coisas. Não, o site era pra isso. Era pra você ter a sua foto publicada lá, a sua foto íntima, e as pessoas irem lá e xingarem você. E no próprio comentário, quando ele postava a foto, ele já colocava, vamos xingar essa pessoa, vamos lá, gente, vamos lá. Ele instigava a própria audiência a xingar aquelas pessoas quando ele publicava também. Ou seja, era um cara que realmente gostava de ver o sofrimento dos outros, o que pra mim é bizarro. Ele deu vários depoimentos, como esse aqui, por exemplo. So you have no empathy. No, they're just people, they're characters and avatars and icons on a screen. Só pra vocês terem uma ideia, como o Is-Anyone-Up, né, o Hunter, ele publicava as fotos das pessoas com as redes sociais, o que a Charlotte começou a fazer? A Charlotte começou a entrar em contato nas redes sociais dessas pessoas que também eram vítimas, falando, olha, as suas fotos elas foram publicadas num site, nananana, e mandava o link, e várias dessas pessoas nem sabiam que as fotos dela estavam publicadas lá, algumas já sabiam e não sabiam o que fazer, então a Charlotte começou a procurar várias vítimas pra conseguir reunir o maior número de depoimentos e o maior número de informações pra entender o que estava acontecendo por trás desse site. E o que foi legal também é que a Charlotte servia como um apoio pra essas pessoas, porque muitas vezes elas não tinham nem com quem falar, ou não entendiam o que fazer. Exatamente, imagina só, você ter uma situação dessa e você não saber, não, vou deixar lá porque eu não sei como resolver. A Charlotte, ela começou a linkar essas pessoas e ser realmente ali uma rede de apoio pra essa galera. E aí, fazendo essa pesquisa e falando com várias vítimas, a Charlotte, ela fez uma descoberta que ia mudar completamente o rumo das coisas. Basicamente, ela descobriu que 40% das fotos publicadas no site vinham de contas de e-mails hackeadas. Ou seja, 40% dessas fotos que estavam publicadas no site eram de pessoas que tiveram um e-mail hackeado, que elas não sabiam como aquelas fotos tinham ido parar ali. 12% das fotos tinham Photoshop e eram corpos trocados, ou seja, não eram nem os corpos das próprias pessoas, eram imagens editadas com o intuito de ridicularizar e humilhar pessoas. Uma das mulheres, inclusive, que a Charlotte encontrou, ela teve fotos publicadas de consultas médicas. Então, só pra vocês terem uma ideia do quanto o negócio era problemático. Você vai ao médico, tira algumas fotos por conta de rotina de alguma cirurgia que você vai fazer, de alguma coisa que você tá passando, e essas fotos médicas também eram publicadas nesse site. Ou seja, eram milhares de pessoas expostas e milhares de contas e e-mails hackeados. E a Charlotte conseguiu entender e decifrar o que estava acontecendo conversando com várias pessoas. By the end of February 2012, I had spoken to 40 victims who were posted within the 2-week period that Kayla had been posted. And I had learned that 40% of them had never sent their pictures to anybody. E é aí que as coisas começam a ficar ainda mais bizarras. Com a ajuda lá do FBI, né, começaram a perceber que essas contas hackeadas, vários e-mails hackeados, eles tinham um e-mail secundário. Quando uma pessoa ela cria uma conta de e-mail, ela coloca ali um e-mail como um e-mail secundário. Ou não. Mas todas essas contas que tinham sido hackeadas, elas estavam com o mesmo e-mail secundário. Então era como se o invasor tivesse deixado ali um rastro, né? Um outro e-mail. E só explicando para quem que ele fazia isso, era assim, as meninas iam voltar com a senha delas, iam recuperar a conta, mas sempre que ele quisesse, ele ia conseguir ter acesso ao e-mail de novo. Então era uma maneira dele conseguir ali continuar vendo o e-mail daquelas pessoas e as fotos que elas estavam recebendo por e-mail, enfim. Então era uma maneira ali de ter uma garantia de continuar tendo acesso àqueles e-mails. Bizarro. E só mais alguns pontos é que as pessoas podem se questionar por que mandava foto pro e-mail. Porque antigamente o espaço de armazenamento em celular era muito menor. Outra coisa, antigamente não existia tanta segurança da informação no sentido de recuperação de senha. Não tinha autenticação em 2 fatores, era pergunta. E muita gente perguntava, qual era a sua escola? Se a pessoa morava na mesma cidade que você, ela já conseguia descobrir e já hackeava o seu e-mail. Então era bem mais fácil hackear as pessoas de uma maneira geral. E também a gente não tinha espaço em nuvem, que nem a gente tem hoje em dia. Então era muito mais difícil você conseguir salvar uma foto. Então o pessoal mandava pro e-mail pra ter as fotos salvas ali. E não se falava em segurança de informação. Então a pessoa achava, não, meu e-mail é seguro, tudo bem. E as pessoas também esqueciam muita senha. Exatamente. Então se você não conseguia entrar, você só pensava, eu esqueci a senha. E não pensava que alguém tinha hackeado. Bizarríssimo, gente. E aí, beleza, a gente tava falando aí desse tal e-mail secundário, né, que tava vinculado na conta aí de todo mundo, de várias dessas vítimas. E esse e-mail secundário fez a Charlotte chegar aí até um outro nome. Um homem chamado Gary Jones,
que morava na Califórnia. Inclusive, esse Gary Jones, ele tinha vários amigos em comum, inclusive com a própria Kayla, que teve aí a conta hackeada. Esse Gary Jones, ele tinha trabalhado pro Hunter de outubro de 2011 até março de 2012. E nesse tempo aí, trabalhando pro Hunter Moore, ele chegou a hackear milhares de contas, incluindo aí a conta da Kayla, filha da Charlotte. There were multiple victims in multiple states. It was all over the country. Inclusive, quando o FBI ele foi até a casa da Charlotte, né, para comentar mais informações, o próprio FBI fala que a Charlotte, ela tinha várias e milhares de provas já com ela. Então ela também agilizou ali e facilitou bastante o trabalho do próprio FBI. I had a huge box, like a 12-inch box of information. I had found victims all over the country who had been hacked by the same hacker, and so I was able to give this information to the FBI. E é agora que entra um outro personagem aí, um outro mocinho na história pra ajudar a gente a reverter esse quadro aí de desespero que tava acontecendo com as vítimas e com esse site. O ativista digital e ex-fuzileiro naval chamado James McGibney, eu acho que é assim que fala, McGibney, James McGibney, ele começou ali então a se aproximar do Hunter com o intuito de estudar o inimigo. Ele já sabia da história que estava acontecendo com as vítimas, enfim, já tinha noção ali do que estava rolando, e ele também achava que alguma coisa precisava ser feita, então ele mesmo começou a mexer ali os pauzinhos dele para tentar ajudar de alguma maneira. Então ele começou a se aproximar do Hunter e ofereceu, inclusive, para comprar o site do Hunter, porque a ideia dele era comprar o site e derrubar aquele site, porque assim todas as fotos seriam apagadas. Então ele compraria aquele site e aí deletaria aquele domínio. Então em abril de 2012 ali ele ofereceu, né, entrou em contato ali com o Hunter e falou: olha, eu quero comprar o seu site, ofereceu ali um valor para tentar comprar o site do Hunter, visto que ele já tava sentindo ali, o Hunter, né, que alguma coisa perigosa ali na justiça podia estar rolando, porque ele já tava sendo procurado ali pelo FBI por conta da pesquisa da Charlotte e tudo. O Hunter sentiu que a situação pra ele podia estar difícil. O que ele pensou? Então tá, esse cara quer comprar um site aqui, vou vender o site pra esse cara. Vendeu o site. E aí, o James, né, esse ex-fuzileiro naval que comprou o site ali, ele transformou o site IsAnyoneUp em uma plataforma anti-bullying. Então era basicamente, ele pegou a arma do inimigo, né, que era humilhar as pessoas, comprou o site e transformou aquele site num site anti-bullying. E isso fez com que os seguidores do Hunter Moore ficassem completamente chocados. Os seguidores falaram assim: ué, o Hunter arregou, Hunter vendeu o site agora, ué, a gente gostava dele humilhando as pessoas, agora ele virou bonzinho, agora tá vendendo até pro negócio anti-bullying, o que tá acontecendo? Inclusive, nessa época, os próprios fãs do Hunter Moore, né, me admira esse cara ter fãs, de pessoas que gostavam de ver outras pessoas sendo humilhadas, pra mim é também completamente bizarro, mas enfim. Eles foram tweetando várias coisas, o Hunter Moore foi parar nos trending topics do Twitter, várias hashtags como vender, vendido, foram parar nos trending topics. I saw that word sellout, hashtag Hunter Moore, thousands of times. It was actually trending at one point. E aí que é a coisa mais louca, porque o Hunter Moore, ele tinha vendido o site dele, mas ele estava boladíssimo, virado no giraia, que o cara que tinha comprado o site dele não ia ficar lá com o site dele, que na verdade o cara transformou o site dele num site anti-bullying. Então tava meio que queimando a imagem dele, né? Ele que era o cara zoador, o cara zoeiro, o cara que humilhava as pessoas. Como assim agora ele era o bonzinho? E aí ele começou a atacar a família e o próprio James que tinham comprado o site, porque ele percebeu que na verdade tinha sido ali uma maneira de salvar as vítimas, né? Então o Hunter ficou revoltado e começou a xingar muito o James e a família dele no Twitter. Só pra vocês terem uma ideia, o Hunter Moore, ele começou a difamar a esposa do James e ele começou a criar fake news de que o James, ele era Só que, obviamente, né, o James é uma pessoa extremamente inteligente e o James foi muito rápido. E ele logo registrou uma queixa ali de difamação contra o Hunter em 2013. E o Hunter teve que pagar uma indenização aí pro James por ter inventado calúnias a respeito dele. And that's how it's gonna be with Hunter and I for the rest of his life. Whenever he pops up, I'm gonna smack him right back down. Mais um tempo passou, o site IsAnyoneUp não existia mais, né, porque agora era um site ali anti-bullying e tudo mais. Só que os seguidores do Hunter Moore estavam ainda mais aquecidos. Ele tinha fãs que amavam muito o que ele tinha feito, que adoravam o fato dele ter peitado o cara que comprou o site dele. Enfim, os fãs ainda continuavam do lado do Hunter. Bizarro. Até que em abril de 2012, o Hunter e a Charlotte
foram chamados para participar de um programa de televisão chamado Dr. Drill Show. A ideia era mostrar os dois contrapontos de uma situação. O dono do site que publicou e uma das vítimas e colocar eles ali para conversarem, discutirem e tentarem resolver ali situações. Então era um site meio que ali mostrando o contraponto de duas situações diferentes. Muita gente, inclusive, comparou como esses programas, tipo Ratinho, esses programas que colocam pessoas em situações de conflito. Programa então, da Márcia. Programa da Márcia, tipo um programa que gera ali umas situações de conflito. Então trouxe o Hunter Moore e trouxe ali do outro lado a Charlotte para eles debaterem sobre a opinião deles em relação a essa situação. E lá nesse programa, a Charlotte e o Hunter, eles se bicaram muito e discutiram feio. I think he was very upset that a woman was standing up to him and she was representing all women, all of the victims on his site. E aí, olha que doideira, depois de participarem desse programa, aí você imagina que, cara, as pessoas iam se solidarizar, né? Falar, nossa, olha o que a filha da Charlotte passou, olha o que milhares de mulheres passaram. Mas não, gente. Essa situação aconteceu e vários seguidores do Hunter Moore começaram a atacar a Charlotte e a família dela, e ela começou a receber ameaças de todos os lados. O computador da Charlotte, inclusive, foi atacado por milhares de hackers, várias pessoas xingando ela, inclusive falando que tinham o endereço dela, que iam pegar e matar ela e a filha dela. Enfim, eram ameaças das mais diversas. Até que a Charlotte recebeu uma mensagem de um grupo que estava bem disposto ali a ajudar ela e a desmascarar o Hunter e destruir ele de uma vez por todas. Que era um grupo muito conhecido, eu acho que vários de vocês devem conhecer eles, né? Que são os Anonymous. O Anonymous ali se ofereceu para ajudar a Charlotte e todas as vítimas que tinham sofrido questões nesse site. E se você não sabe o que é esse grupo, o Anonymous, eu vou ler aqui a descrição que tem sobre eles, ó. Anonymous é um grupo de ativistas que se manifesta contra qualquer pessoa ou instituição, pública ou privada, que coloque em risco a liberdade e o bem-estar coletivo. O Anonymous é um ideal. Então é um grupo de pessoas ali lutando pelo bem-estar das pessoas e viu que tinham pessoas sendo atingidas com aquela história toda. Uma outra questão interessante da gente pontuar aqui, que eu acho que é legal a gente falar, que é a seguinte. A Charlotte, antes do site cair, ela já tinha conseguido fazer com que as fotos da filha dela saíssem do site. Mas ela não estava satisfeita. Por quê? Porque já não era mais uma luta só sobre a filha dela. Era uma luta sobre mulheres que estavam sofrendo, mulheres que estavam sendo expostas. Então a Charlotte, até quando o site já tinha sido derrubado, ela não parou. Porque a ideia dela e o intuito dela era realmente acabar com o que o Hunter Moore estava fazendo na internet, que era essa questão de bullying, essa questão de bater palma pra humilhação das pessoas. Então a Charlotte queria que ele pagasse e que ele fosse responsabilizado pelo que ele tinha feito com aquelas pessoas. Beleza, eu achei que essa era uma observação importante. Agora voltando aí pro apoio que o Anonymous estava dando aí pra Charlotte e pra toda essa situação, querendo terminar de desmascarar aí o Hunter Moore. A Charlotte, inclusive, ela ficou até meio incrédula se realmente os Anonymous estavam ali pra ajudar ela, ficou ali um pouco em dúvida. I didn't really know if Jack was the real deal or not. It was kind of more of a hope that he was real, but the following day, Anonymous went after Hunter Moore. Mas ele deve estar pensando assim, Jean, mas o site não foi vendido, o site já não tava fora do ar, já não tava... Gente, o site não estava no ar, mas o servidor ainda existia. Ou seja, todas as fotos, todas as informações das vítimas, tudo ainda estava em posse do Hunter Moore. Então ele ainda tinha acesso a tudo. Então ele poderia recriar um site, fazer outro site e republicar todas as fotos dessas pessoas. Então o que o Anonymous fez? O intuito do Anonymous era tentar de alguma maneira ali com que o Hunter perdesse o acesso e a informação dessas pessoas. Então, os Anonymous, eles entraram em contato com o James. Lembra o James que comprou o site lá do Hunter e transformou num site anti-bullying? Pois é. Os Anonymous procuraram o James e trabalhando juntos, Anonymous e James, eles conseguiram juntos ali buscar informações e conseguir fazer o que eles queriam. É como se fosse o caminho que você acessa o site. Então, por exemplo, quando você digita www.google, tem um local que ele te direciona para o Google. E tem o site do Google em si, que é o servidor, no caso. O que o James tinha feito era pegar esse caminho, quando a pessoa digitava o site dizendo direcionar ele para outro lugar. Só que a estrutura do site ainda existia. O que eles fizeram foi derrubar essa estrutura. Então não teria como esse site ser acessado de outros locais, de outra forma. De outro endereço, né? De outra maneira. Eles simplesmente quiseram apagar tudo isso. O Lucas aqui, ele trabalha com TI, por isso que eu achei legal ele ficar aqui atrás comentando algumas coisas, porque algumas coisas de TI eu não entendo e ele é mais informado aqui. E assim, gente, palmas para James e para os Anonymous, porque eles conseguiram derrubar
tudo. Conseguiram derrubar lá os lugares onde estava salvo todas as informações das vítimas, as fotos, tudo. And they said, "What's your plan? What do you want to do?" I really truly wanted to destroy his life, just like he had destroyed all these women's lives. E aí que as coisas começaram a escalonar ainda mais, né? Porque o Hunter já tava bolado quando o James mudou lá o site dele pra um site anti-bullying, né? Comprou o site dele e depois mudou pra um site anti-bullying. Aí depois agora teve esse negócio dele perder todos os dados. Então o Hunter tava boladíssimo porque realmente o castelinho dele de humilhações estava caindo. E aí que o Hunter voltou a atacar o James e a família dele, só que os anônimos dessa vez foram ali pra defender também. Falaram, epa, peraí, não vai atacar o James não. Hoje não, querido. E aí os Anonymous começaram a fazer o Hunter provar do próprio veneno. O Anonymous, esse grupo maravilhoso, começou a disponibilizar todas as informações do Hunter Moore publicamente. Desde o endereço da casa dele, até números de cartão de crédito, a conta dele foi bloqueada, teve envio de dinheiro da conta dele para outras contas. Basicamente, os Anonymous mexeram com a vida do Hunter Moore de uma maneira geral. E eu achei isso maravilhoso, tá, gente? Porque eu acho que gente desgraçada tem que se ferrar na vida. Se ele gostava de expor os outros, ele só tava sofrendo do próprio remédio, né? Exatamente. Nada melhor do que ele ser exposto. Ter a conta, ter as coisas expostas. Ele tava expondo os outros, as imagens dos outros. Então agora ele também vai ter a vida dele exposta. Nada mais justo. And money was siphoned out from the bank accounts and donated to battered women's shelters throughout the United States. There was a death certificate that was filed in the state of California that had Hunter Moore legally dead. Ou seja, as coisas estavam começando a rodar, as coisas estavam começando a acontecer e o FBI já tinha informações suficientes provando ali, comprovando o hacking. A situação de que e-mails tinham sido hackeados. E isso sim era crime. Porque até então ter um site onde as pessoas postavam fotos não era um crime. Mas hackear contas era um crime. E o Hunter e o Gary Jones estavam sim envolvidos nesse rolê de hackear vítimas. Então, no dia 23 de janeiro de 2014, o FBI prendeu o Hunter e o Gary. Os dois foram acusados de invadirem vários computadores e acusados também de roubo de identidade, porque basicamente eles estavam, né, roubando a identidade das pessoas fingindo que o e-mail era deles. O problema, gente, é que a justiça, não só no Brasil, mas pelo mundo, é um pouco falha, a gente sabe disso, né? E logo, alguns dias depois de ser preso, o Hunter, ele foi solto. Ele foi solto depois de pagar uma fiança de $100 mil. Mas, apesar de ter pagado aí, ter saído da cadeia, né, ele foi obrigado a voltar a morar com os pais pela justiça e os pais dele tinham controle parental com ele, ou seja, os pais dele tinham que controlar ali as atividades dele e ele foi proibido de acessar ali a internet durante um tempo. Hunter and his attorney kept pushing the court date. They don't want to go to jail, so they just keep postponing and postponing and postponing. It was frustrating. Então, enquanto os advogados ali iam enrolando, né, pra não acontecer o tal dia de julgamento, o rolê todo só foi acontecer em fevereiro de 2015. Ou seja, ele só foi ali pra julgamento em fevereiro de 2015. Sendo que a primeira foto, lá que foi publicada quando a história começou foi em 2012. Então já temos aí 3 anos de tudo acontecendo. O Hunter, então, depois desse julgamento, foi considerado culpado e condenado ali de 2 até 7 anos de cadeia. Chilindró nele, galera. E ele também teve que pagar ali $500 mil de indenização ali pras vítimas. Ou seja, ainda teve que desembolsar uma grana, $1 milhão, tá? Em julho do mesmo ano, né, o Charles, aquele cara que trabalhava pro Hunter e que tinha hackeado os e-mails, ele também foi condenado. Foi condenado ali por invasão de computadores, né, e também por roubo de identidade. E foi descoberto ali, de fato, que era ele que hackeava, ele que fazia o trabalho sujo e passava e repassava ali aquelas fotos e aquelas informações pro Hunter. Então eles meio que trabalhavam ali juntos. Por conta disso, ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão e mais 3 anos ali em liberdade condicional. The positive was he was off the street, he was going to prison, he wasn't going to be able to continue to victimize women. Ele começou a cumprir pena em janeiro de 2016 e foi solto em 2017. Desde então, a Charlotte, ela continuou trabalhando em casos aí de mulheres que são expostas na internet, ela continuou lutando aí por essa bandeira e também começou a lutar por leis que protegessem essas mulheres. Hacking so many people, posting so many people, but then he got to me. And along with me comes my mom. And my mom is not a person you want to cross. E aí você deve estar me perguntando assim, tá, Gia, mas onde está Hunter Moore? Agora queremos saber o presente dele. Já aviso pra vocês que Hunter Moore está solto, tá, galera? Tá solto, inclusive tá com acesso às redes sociais, porque tá postando vários TikToks, tá postando uns tweets também, tá aí vendo a vida, o que pra mim é um perigo, né? Porque ele pode voltar a fazer coisas bizarras na internet como ele já fez. E como é que tudo tá acontecendo agora? Se você não sabe, esse caso que eu contei aqui pra vocês de uma maneira bem resumida, ele se tornou uma série documental na Netflix. Inclusive, você consegue assistir esse documentário completo, se vocês quiserem assistir, tá? Vocês conseguem ver aí
a sessão da Netflix aí e acompanhando. São vários episódios. Eu contei de uma maneira resumida, mas a história é bem mais completa que isso aqui. É que eu fiz um resumão pra quem, enfim, não quer assistir a série inteira ou quer saber mais os pontos principais e explicar que Hunter está aí pela internet vivendo a vida como se não houvesse amanhã. E ele, inclusive, fez alguns tweets bem polêmicos, podemos dizer, porque ele tá adorando essa atenção que ele tá recebendo por conta dessa série aí da Netflix. Ele tweetou o seguinte: muitas pessoas estão me perguntando por que eu não contei meu lado da história na série documental da Netflix. Primeiro, gostaria de dizer que eles não queriam contar o meu lado da história. Basicamente, eles queriam que eu falasse o que eles queriam que eu dissesse. Então, eu recuei. Toda história tem dois lados, e 60% desse documentário da Netflix é besteira. Eles não querem que eu conte a verdade. Basicamente, é ele tentando tirar ali a culpa dele, falando, ai, gente... E ele tá fazendo vários TikToks, gente, meio que debochando da série, ou falando, ai, eu sou o cara da série da Netflix, porque ele tá gostando dessa atenção, porque pra mim esse cara é um completo psicopata, tá, gente? Pra mim ele é um completo doido, que você ter prazer em fazer o que ele fez com as pessoas é completamente bizarro, e pra mim é mais bizarro ainda esse cara poder voltar a ter acesso à internet, visto as coisas que ele fez com as pessoas. Ok, cumpriu a pena, saiu da cadeia, acho ótimo. Beleza, cumpriu a pena, pode sair, a pessoa tem que cumprir a pena e sair mesmo. Agora, ele poder ter acesso à internet, sendo que o que ele fez com as pessoas foi usando a internet, imagina a destruição que esse cara não pode causar, voltando pras redes sociais agora e fazendo coisas similares ou bizarras como ele fazia. Ele, inclusive, tem vários tweets falando que a internet tá chata, que a internet não é tão legal quanto era. Vários tweets dele se vangloriando pela história que o Zenyone teve. Tem várias pessoas que gostavam do Zenyone falando, nossa, o que você fazia era incrível. Enfim, gente, eu nunca vou conseguir entender a internet às vezes, sabe? Isso é uma coisa que me desmotiva muito, inclusive, com a internet de uma maneira geral. É ver que parece que pessoas podres têm cada vez mais atenção na mídia. Isso pra mim é tão surreal que eu não tenho palavras pra definir. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa história. Vocês acham que o Hunter Moore se tornou uma pessoa melhor? Ou vocês acham que realmente é perigoso ele tá aí na internet, como eu acho? Enfim, comenta aqui a opinião de vocês que eu quero saber. E se você ficou interessado, você pode assistir essa série documental inteira aí, tá? Só ir lá na Netflix e assistir. Quando eu assisti esse documentário, eu fiquei extremamente chocado e eu me coloquei nessa situação, né? Apesar de ser um homem, eu me coloquei nessa situação e pensei como eu ia me sentir mal. E só pra vocês saberem, tá, gente? A maioria das vítimas foram mulheres, mas tiveram homens que tiveram as imagens e vídeos expostos também nesse site, tá? Então não foram só mulheres que passaram por isso, apesar de que a grande, massiva parte eram mulheres. Mas eu fico imaginando uma pessoa que eu amo, ou eu nessa situação, o quanto deve ter sido sofrido pra essas pessoas não conseguir imaginar um fim disso, né? Que bom que a Charlotte ficou do lado dessas vítimas aí, que bom que o final dessa história acabou sendo positivo de alguma maneira, né? Porque essas pessoas tiveram as fotos apagadas, graças a Deus, e esse cara foi preso. Mas tá de volta, né, galera? E aí que a gente vê que, né, a justiça tem um tempo aí, mas também o cara voltou agora, tá rindo, debochando das coisas que aconteceu. Enfim, que ódio. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deve ter deixado vocês um pouco de ranço também, que nem eu fiquei. Mas me conta aqui o que você achou. Um super beijo pra vocês. Até o próximo Eve. E tchau.